Já faz algum tempo, alguns anos, que o Senhor me chamou a atenção a questão do terceiro dia, porque Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Então o terceiro dia, ele é tanto quanto uma contagem de tempo real, como também de uma certa forma ele fala sobre uma expectativa de algo que acontece num determinado tempo, né? Tem vários textos na Bíblia que falam de coisas que aconteceram ao terceiro dia, não é essa a ênfase que eu quero compartilhar hoje. Eu quero compartilhar sobre o terceiro dia que nós estamos celebrando hoje, esta manhã de domingo, como a manhã da ressurreição, a manhã em que cumpriu-se a palavra do Senhor Jesus dada a todas as pessoas que estiveram ao redor dele, que ouviram ele falar, tudo aquilo que ele disse que estava relacionado com profecias a seu respeito e que se cumpriram nele e através dele, e o que isso tem a ver com a nossa vida hoje. Amém? Tudo que acontece na Bíblia, ao longo do tempo, ao longo da história, tudo que foi ensino profético, os profetas que falaram antes, e tudo que acontece nos textos que nós temos como relato, eles tanto dizem respeito ao que estava acontecendo naquele tempo, os fatos e realidades que se manifestaram ali, quanto com quanto conosco que vivemos hoje e todas as pessoas, todos os irmãos que viveram ao longo desses já 2000 anos a partir de nós começarmos a ter muito desses relatos compartilhados, registrados e escritos e aqueles que virão ainda um pouco depois de nós. Mas o que me espanta, ou o que me confronta, o que me motiva, e o motivo de eu falar com vocês hoje nessa manhã, é que muitas verdades da palavra de Deus, por mais que nós venhamos a ouvir, e nós venhamos até num certo momento entender o que ela nos diz, por algum motivo que o Senhor sabe, ela muitas vezes entra no nosso coração, mas ela parece que às vezes debaixo de uma certa pressão, debaixo de circunstâncias adversas, nós como que esquecemos o que sabemos. E eu vou mostrar isso pela palavra. E a minha palavra hoje é de marcar a vida de vocês de uma maneira que a palavra de hoje marque as suas vidas e vocês não esqueçam nada do que vocês creem, pelo contrário, independentemente das pressões e das circunstâncias, a verdade da palavra de Deus permaneça nos seus corações para ir contra as circunstâncias, em nome de Jesus. Amém? Por que eu estou falando isso? Jesus, eu não vou ler todos os textos, tem um monte de texto para ler. Eu quero que você leia comigo esse aqui, 16 de Mateus. Mateus 16, 21. Porque o Senhor Jesus, ele andou com seus discípulos por um pouco mais de 3 anos. Talvez alguma coisa como 3 anos e meio foi o tempo que Jesus andou com eles, desde que ele começou a chamar os primeiros discípulos, até quando ele subiu aos céus depois de ressuscitar. E o Senhor Jesus, ele ensinava coisas para as multidões, ensinava coisas para os discípulos, amém? O tempo todo o Senhor ensinava. Tem algum mestre melhor que Jesus? Não. Tem pessoas que tiveram a oportunidade de ouvir com mais clareza o ensino de Jesus do que os seus discípulos? Provavelmente não. Ouviram da boca do próprio Jesus. E aí nós vemos aqui o Senhor Jesus, em Mateus 16, 21, falar o seguinte: desde esse tempo começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muita coisa dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Quem foi no túmulo no terceiro dia de manhã? Foi Maria Madalena e algumas outras mulheres. Não tinha nenhum homem lá. Os discípulos foram embora. Os discípulos foram se esconder. E Jesus se revela a Maria Madalena. Jesus aparece. O Senhor sabe onde esconder o meu Senhor? Perplexa. E Jesus se revela a ela e fala: vá contar aos discípulos e a Pedro que eu ressuscitei. E peça para eles me encontrarem. Jesus dá uma instrução clara.
E ela vai, de alguma maneira, ela encontra os discípulos, e quando os discípulos ouvem ela falar que Jesus ressuscitou, o que eles deveriam fazer? Glória a Deus, eu sabia que ele ia ressuscitar, a gente só estava brincando aqui, a gente estava esperando. Eles não acreditam que Jesus ressuscitou. Jesus aparece para eles, nesse texto que eu falei para vocês, em João 10, João 20, 19, e João 20, depois do 26, eles estavam reunidos, escondidos de porta fechada, e Jesus se revela a eles naquele lugar. Pedro foi até o túmulo, e ele ficou como que delirando. A palavra que eles tinham recebido da boca de Jesus, quando diante de uma pressão insuportável, foi uma pressão insuportável, Jesus morrer. Foi uma pressão insuportável, tudo aquilo que parecia algo estabelecido entre eles como algo definitivo, cair por terra. Eles não conseguiram guardar o ensino do Senhor naquele momento. Jesus disse, no terceiro dia, tudo vai se restabelecer. E por mais que eles soubessem, eles não conseguiram crer. E eu posso pensar que ou eles não entenderam, e por isso não creram, ou eu posso pensar que eles entenderam, mas eles não creram. E quando nós chegamos diante de um grupo de pessoas assim, todos nós que temos a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus, muitas vezes nós ficamos nesse conflito. Nós entregamos para Deus, porque só Deus pode fazer o ensino chegar ao coração, e o ensino marcar a vida, e o ensino ele ser tão poderoso que mesmo diante de adversidades, o ensino pregado, ele possa ser guardado pelo Espírito Santo e possa produzir frutos ao Senhor. E eu quero que você entenda então uma coisa. Os discípulos que andaram com Jesus, eles são uma figura para você e eu, diante da revelação da palavra de Deus para os nossos dias. Eles viveram com Jesus, eles conheceram Jesus, eles andaram com Jesus. Jesus deu a eles uma palavra poderosa acerca de eventos futuros que tinham um período difícil para ser ultrapassado, mas ao fim do prazo que ele deu, esta palavra era poderosa para se manifestar na vida deles, cumprir e dizer que depois de passado este período, o Espírito de ressurreição e vida da parte do Senhor seria manifesto através do Senhor para benefício deles, e havia algo que Deus esperava que eles fizessem com aquela experiência. Aquela experiência era a porta de abertura da igreja de Jesus. A partir daquela circunstância, o Senhor estava abrindo a oportunidade de se revelar algo que Paulo chama de mistério. O povo de Israel esperava que Jesus, o Messias, tinha vindo para eles, para que neles e com eles e através deles fosse restaurado o reino a Israel. É exatamente isso que eles ainda perguntam quando Jesus está quase para subir aos céus. Agora é o tempo que o Senhor restaura o reino? Aí Jesus fala, não compete a vocês saber os tempos e as épocas, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em Judeia, Samaria, e até os confins da terra. E naquele momento o Senhor está mudando a dimensão de tempo, naquele momento o Senhor está colocando uma transição, o povo de Israel vai ficar congelado, como se fosse por um certo tempo, na história, no cronograma, na agenda de Deus, e agora o Senhor Jesus, ele levanta a igreja e diz, em cima da declaração de Pedro, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Então a igreja começa com homens judeus, mas judeus que agora são igreja, e eles agora vão iniciar alguma coisa. Então o Senhor está lançando todos os fundamentos, e um dos fundamentos é o seguinte: a partir de agora o Espírito de ressurreição e vida está sobre vocês, porque se eu, Jesus, sou a própria ressurreição, como foi dito para a irmã de Lázaro, para Maria, quando ela estava falando com Jesus, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não tinha morrido. Aí Jesus fala, Lázaro vai ressuscitar. Ela fala, eu sei, no último dia ele vai ressuscitar. Mas aí Jesus fala, não, eu sou o Espírito da ressurreição, eu sou a própria ressurreição, quem está em mim, ainda que esteja morto, viverá. E ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então todas as declarações que Jesus fez acerca de quem ele é, agora elas são transferidas para os discípulos, para eles fundarem a igreja, e o Senhor Jesus diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja.
E o que é tremendo é que a igreja começa com homens, então, homens e mulheres igual a você e a mim, porque em Pentecostes, as 120 pessoas que estavam lá, haviam homens e mulheres. Havia as mulheres, a mãe de Jesus estava lá, Maria Madalena estava lá, algumas esposas dos discípulos estavam lá. Então nós tínhamos homens e mulheres começando a igreja. E na hora que elas vão começar a igreja, há uma transição de um tempo com Jesus, milagres, sinais e maravilhas, tem um tempo de provação, de angústia, de medo, porque aparentemente tudo acabou, mas ao terceiro dia tudo é restaurado, levantado, restituído, e o que era impossível se manifesta, e não somente o que era impossível se manifesta, como agora um comando dizendo, vão! Essa é a palavra para nós como igreja. E eu fico feliz que tem gente que crê nisso. Essa é a palavra para nós como igreja. Fico feliz que tem mais gente agora. Essa é a palavra de Deus para nós como igreja. Amém. Agora eu entendi que vocês estão entendendo. Você está vendo? Se Jesus ensinou, os caras não conseguiram. Pobre de mim, que o Espírito Santo de Deus me ajude para que você receba essa palavra em nome de Jesus no seu coração. Sabe por quê? Porque daí um dia, muitos de vocês tiveram uma experiência com Jesus. E vocês receberam a palavra. E aí a palavra que vocês receberam é o seguinte: se você se arrepender dos seus pecados, se você reconhecer Jesus como Senhor e receber o amor de Deus pela fé, você é salvo pela graça. Isso não vem de você, é dom de Deus, não vem das suas obras para que ninguém se glorie. Aí você fala, amém, eu quero, aleluia. E você recebe esta vida de Jesus e algumas coisas começam a mudar na sua vida. Algumas coisas começam a mudar no seu interior. A sua forma de pensar começa a ser transformada. A sua forma de ver o mundo começa a ser impactada. E você lentamente vai sendo transformado de dentro para fora, porque é assim que funciona a transformação que Jesus Cristo faz em nós. E Ele diz que é chamado como se fosse um novo nascimento. As coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. Então você recebe a vida de Jesus e tudo começa, e você recebe a palavra, e você recebe as promessas, e você recebe a alegria da salvação. Aí você vê que o Senhor diz, nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E você vai, ainda que a mulher que amamenta pudesse abandonar o filho, eu não posso esquecer de você, eu não posso te abandonar. Vê, eu tenho você marcado nas minhas mãos. Então, como Jesus falando, eu olho para minha mão, eu lembro de você, porque em João 17 eu orei por você antes de ir para a cruz. E nós sabemos tudo isso, e nós conhecemos tudo isso, e nós sabemos, aleluia, glória a Deus, o Senhor está comigo. E aí vem um tempo de opressão, vem um tempo de ameaça, vem um tempo de medo, vem um tempo de luta. E a palavra de Deus nos diz que o Senhor nunca nos deixa. Ele pode nos deixar por um tempo para saber o que vai no nosso coração, mas Ele volta. E muitas vezes, muitos cristãos neste lugar agimos igual os discípulos de Jesus. Morreu a esperança. Como é que Deus deixou passar por essa... Como é que pôde acontecer tudo isso? Eu investi toda a minha vida. Eu coloquei tudo que eu sou nesta fé, nesta posição. Como é possível isso estar acontecendo? E agora, o que vai acontecer? Aí alguém te fala, não, fica firme, persevere em oração, porque o Senhor é com você. O Deus coloca as pessoas que já passaram pela mesma experiência. E aí você começa naquela luta entre você decidir, eu creio, eu não creio. E parece que aquilo que quando você recebeu o ensino fazia tanto sentido, era tão claro como a luz, fazia parte da sua fé. E você fala, é verdade, eu sou capaz de morrer por Jesus, me manda para a África para pregar o evangelho para as tribos perdidas. Mas aí vem uma ameaça, vem uma situação terrível e o diabo faz bu. E não você, mas outras pessoas. Você ficou com medo depois de ser crente? Você já duvidou de promessas depois de ser crente? Você já duvidou se tudo realmente, será que está tudo certo? Será que é isso mesmo? Você está em ótima companhia, porque os discípulos que andaram com Jesus 3 anos e meio, eles experimentaram a mesma coisa. Porque esse sistema do mundo em que nós vivemos é o mesmo sistema que condenou Jesus à morte. Mas a palavra de Deus diz que se eles soubessem o que eles estavam fazendo, eles jamais teriam crucificado a Jesus o Cristo. A cruz era um plano de Deus, era um propósito de Deus.
Aquele ensino que emerge da vida dos discípulos diante do Senhor Jesus é uma realidade revelada para você e para mim, para saber que embora nós estejamos em Jesus, embora Ele nos garanta, Ele nos ensine, Ele nos dê suprimento, Ele nos dê recurso para todos os tempos que nós vamos passar na vida, no momento da noite escura. A Bíblia tem vários textos sobre a noite escura, para que nós saibamos que é sombra da morte, mas não é morte, é ameaça, mas não é real, e de uma certa forma, profeticamente, ao terceiro dia, nós vamos receber o Espírito de ressurreição e vida do Senhor na nossa vida, e nós vamos experimentar restauração, restituição, renovo, porque o Senhor disse, da mesma maneira que Ele disse, os discípulos não entenderam, Ele cumpriu. Ele diz para você e para mim a mesma coisa, e embora nós não entendamos, ao terceiro dia, Ele vai cumprir o que Ele disse que cumpriria, porque Ele é Deus, e não somente Ele vai fazer uma coisa que Ele nunca tinha feito. Ele é o mesmo Deus, Ele não mudou. Ele não perdeu o poder, Ele não perdeu o controle, Ele reina, aleluia, Ele reina. Então o que Ele precisa que você e eu façamos? Aprender a crer na palavra dEle. Deus não faz acepção de pessoas, Ele trata todo mundo igual, porque Ele pagou o mesmo preço por todos nós. Não somos todos iguais, somos todos diferentes, mas temos todo o mesmo valor, o valor do sangue de Jesus pago na cruz do Calvário por nós. Nós temos o mesmo valor. E aí, vamos agora para Hebreus. E eu vou fechar nesse texto. Hebreus 10, 24 e 25. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Meu querido, minha querida, o diabo tem uma estratégia fantástica para esses últimos dias. E a estratégia fantástica desses últimos dias é fazer crentes se sentirem com problemas tão sérios que eles têm vontade de ficar em casa, orando sozinho, ouvindo louvor sozinho, assistindo um culto pela internet sozinho. E não tem a menor base bíblica para isso acontecer, porque nós precisamos estar uns com os outros, para encorajarmos uns aos outros, para abençoarmos uns aos outros, para orarmos uns pelos outros, e porque nós somos corpo, o próprio corpo produz saúde em nós. Quando você machuca alguma parte do corpo, não é isso? Normalmente você machuca um dedo, o corpo parece que abraça o dedo, não é assim? Se é uma área do corpo que é possível, você põe na boca, quando você machuca, né? Dá beijinho, você quer fazer um próprio carinho, e assim é o corpo de Jesus. E nesse tempo que nós estamos vivendo, tempos em que nós ouvimos palavra, e nós saímos alguns domingos falando, somos invencíveis, e somos, mas às vezes passamos momentos difíceis, precisamos ser encorajados, porque no terceiro dia o Senhor vai se levantar. Porque no fim deste tempo, desse ciclo, porque Ele já fez, se Jesus fez isso para pagar o pecado e prover a salvação, se Ele permitiu uma situação chocante aos discípulos, porque aquele passou foi muito mais do que aqueles passaram, há um tempo em que aquilo acaba, há um tempo em que a solução vem, há um tempo em que Ele se manifesta, e aí nós estamos prontos para sair e pregar algo diferente, pregar com autoridade. Os discípulos pregaram cheios de autoridade, cheios de poder, e eles viraram o mundo de cabeça para baixo. Eles alcançaram todo mundo daquela época com a pregação do Evangelho. Nós somos chamados para continuar a fazer exatamente a mesma coisa. Você precisa entender que Deus está trabalhando na sua vida. Está difícil a sua vida? Eu sei. Eu posso não saber o que você está passando, mas eu tenho certeza que não é nada. E eu não estou sendo ofensivo. Não é nada porque Jesus sabe. Porque Jesus venceu a morte, Jesus venceu o pecado, Jesus venceu o sistema, Jesus venceu Satanás, Jesus venceu todas as coisas, todas elas Ele venceu. Ele tem recursos para você. E a verdade é, diante desse texto, é que Ele tem um tempo exato para a igreja passar por aqui. O nosso destino final não é aqui, o nosso destino final é na eternidade. O que nós passamos aqui em termos de quantidade de anos é pouco perto da eternidade. E a palavra de Deus diz que a nossa leve e momentânea tribulação, ela produz para nós eterno peso de glória. Aí você fala, leve e momentânea tribulação? Haroldo, você não sabe o que eu estou passando.
Eu sei que eu não sei o que você está passando, mas eu sei que Paulo, por exemplo, sabia, quando ele falou a leve e momentânea tribulação que ele estava passando. Você conhece a vida de Paulo? Mas eu vou falar algo mais sério. Paulo não morreu por você, não morreu por mim. A leve e momentânea tribulação que Jesus passou na cruz do Calvário a nosso favor, produziu para ele um nome acima de todo nome. O Senhor Jesus passou a tribulação mais terrível que alguém podia passar. E sabe o que ele passou naquele lugar? Por você e por mim.